parte clínica e no contexto acadêmico, eu me via muito diferente com essas dúvidas sobre os documentos, o que era pedido para mim na clínica, no comecinho. Então, eu vivenciei toda a parte de estágio clínico na pandemia. E depois da pós-pandemia, ali, do 21 para 2022, mais ou menos, que eu comecei essa caminhada de, e agora, quem que vai me ajudar? Qual o documento certo para hospitalar, para clínica, para atender adulto, para atender criança, por onde eu começo? Porque eu não sei como é para vocês, mas para mim na academia, nós não tínhamos contato, o primeiro contato com o paciente adulto ou com o responsável da criança. Então, a gente só recebia a primeira comunicação, que era o prontuário do paciente, e era isso. E quando acabou todas as partes da academia, me frustrei bastante, porque eu não tinha uma experiência de como conduzir um atendimento com qual documento certo. Era uma época que vinha muita demanda de autismo, TDAH, solicitação de laudos, e eu era recém-formada. Então, eu me vi nesse espaço, dessa lacuna de, caramba, e agora, por onde que eu sigo? Então, por conta desses medos, ansiedades e frustrações, que fui buscando aprimorar os meus estudos na prática clínica, para conseguir contribuir com esse aprendizado que eu fui tendo com o decorrer do tempo, tanto para estudantes quanto para profissionais também. Então, entrando um pouquinho no contexto da palestra de hoje, a prática clínica com a documentação, ela não é só psicológica, ela vai muito além. Então, muitas abordagens, muitas áreas, nós temos que ter uma conduta de sigilo, uma conduta ética, e saber conduzir os documentos necessários para cada paciente, para cada situação. Então, essa prática, ela não é sustentada apenas no atendimento. Ela também envolve uma grande responsabilidade ética, organização documental e compreensão das normas que orientam o nosso exercício profissional, aqui enquanto psicólogos, mas também em todas as outras áreas. Pode passar, Ingrid. Então, como falado bem no comecinho da palestra, nós temos uma resolução com vários documentos que abarcam toda essa questão do psicólogo e também do acadêmico. Então, essa resolução do Conselho Federal de Psicologia, de número 06/2019, ele nos regulamenta e nos orienta principalmente sobre os vários tipos de produções de documentos que nós vamos acabar passando a emitir, a realizar em atendimentos psicológicos organizacionais, hospitalares, quando você vai fazer uma avaliação psicológica, é um tipo de documento, quando você vai fazer uma avaliação neuropsicológica, que é diferente, é um outro contexto. Tem também documentos que são apenas enviados com questões de justiça, com uma emissão do jurídico. Então, o mais básico de todos que nós temos é a declaração. O mais em questão de a questão de avaliações psicológicas com algumas demandas de justiça, são os relatórios e os laudos psicológicos, para questões de fins mais didáticos e de comparecimento, é o atestado psicológico, e o parecer psicológico é uma questão muito mais dinâmica, mais ética e de mais comprometimento. Então, o laudo psicológico, ele vai entrar para nos respaldar quando for uma solicitação de algum profissional médico ou perito.
O relatório vai ser mais para contextos pedagógicos e muito mais também de contextos do jurídico. E agora, nos próximos slides, eu vou explicar um pouquinho mais detalhado sobre cada um desses documentos. Então, a declaração, ela é um documento simples e informativo. Ela tem a finalidade de confirmar o comparecimento naquele atendimento, ou do responsável pela criança e do adolescente, ou pelo adulto. E também, mais importante de todos, ela é uma forma de registrar comparecimento ou ausência da pessoa naquele atendimento conosco. Então, ela é uma escrita bem mais clara, uma escrita mais abrangente, não tão formal. Por exemplo, vamos supor que hoje de manhã eu atendi a Ana Maria, de 21 anos, e a Ana Maria teria que trabalhar na recepção do hotel às 8 da manhã. O atendimento dela comigo era às 9 da manhã. Então, eu faço para a Maria lá uma declaração psicológica. Declaro para os devidos fins que a paciente Ana Maria da Silva compareceu à clínica tal, no horário das 9 da manhã, do dia 18 de junho, do ano de 2026, de tal horário, possuindo o documento de CPF número tal, na cidade tal. Para os devidos fins, data de hoje, eu assino, a paciente também assina, uma cópia para mim, uma cópia para ela. Esse é o mais básico de todos. O atestado psicológico, ele é muito mais técnico e tem umas questões muito mais específicas para ser tanto elaborado e principalmente para ser entregue. Então, o atestado psicológico, ele pode nos ajudar a confirmar condições psicológicas, no caso de transtornos psicológicos, justificar alguma necessidade de afastamento ou de adaptação. Então, a pessoa vai realizar um concurso e precisa comprovar que ela vai estar faltando aquela semana para fazer os exames laborais do concurso. Então, esse atestado ele vai afastar ela por um tempo, ou a pessoa vai fazer uma mudança de área dentro de uma escola. Vai sair da parte da coordenação pedagógica para ir para a sala de aula. Ela precisa se adaptar a essa mudança. Então, esse atestado o psicólogo vai dar quando essa pessoa precisa ter essa conduta mental, ter esse tempo de conseguir se conectar com o ambiente, mudanças também de trabalhos. O atestado, quando alguém chega e diz assim, mas atestado não é só médico que dá. Não. Um atestado médico, ele é mais comum e mais fácil. Mas o atestado psicológico, por exemplo, a criança está com muita dificuldade de aprender a leitura, a escrita, e a mãe quer que ela fique uma semana em casa para diminuir a questão do bullying com os coleguinhas, a mãe quer que a criança passe com outros médicos, com outros profissionais. Então, esse atestado psicológico a gente entrega no nome da mãe, justificando que a criança compareceu ao atendimento com o psicólogo e que vai ficar em torno de 5 a 7 dias afastado das aulas, por questão de adaptação aos profissionais da saúde. Então, é uma questão muito mais técnica e mais ética também, não é para qualquer situação que a gente pode emitir um atestado psicológico. O relatório psicológico, aqui onde eu moro, aqui em Foz do Iguaçu, é chamado bicho de sete cabeças para nós no SUS. Então, eu estou concluindo uma pós-graduação em psicologia na saúde pública. Eu trabalhei um ano, em 2024 para 2025, no atendimento infanto-juvenil em uma OBS, e no ano seguinte, agora até esse mês, eu estou na psiquiatria de um ambulatório de saúde mental. Então, vem muitas solicitações para mim, como psicóloga, hoje de adultos, na psiquiatria, documentos que os adultos precisam de um relatório psicológico para levar no INSS, um relatório psicológico para levar no trabalho. Então, são questões muito mais detalhadas, muito mais específicas. Então, em que momento que eu vou entregar para esse paciente adulto um relatório psicológico? Por exemplo, o paciente João sofreu um acidente de trabalho, ele não está conseguindo trabalhar direito na prefeitura, não está conseguindo dirigir os carros, está tendo uma perda cognitiva aí no comportamento no dia a dia. Então, ele vai passar por uma perícia psicológica no INSS e também na OBS com o médico do local. Então,
Para ele conseguir aquele afastamento, para ele conseguir aquele atestado médico e o atestado psicológico, a gente faz uma sessão de um mês, quase, de uns 4 a 6 atendimentos com esse paciente João, e a gente escreve no final desse sexto atendimento um relatório bem detalhado, assim, colocando não detalhado ao extremo. Quando eu falo assim que o relatório tem que ser detalhado, ele tem que conduzir que foram de 6 a 8 atendimentos, em tal BS, de tal horário até horário, que foram utilizados instrumentos como anamnese, testes de escala de ansiedade e depressão, testes de burnout, para verificação de tais hipóteses e possíveis diagnósticos. Então, o relatório ele vai descrever como o paciente teve uma evolução, um comportamento naquela situação, para conseguir verificar se as intervenções realizadas estavam de acordo com o que foi solicitado pelo perito ou pelo médico. Então, é uma análise técnica do acompanhamento do paciente. Mas, no relatório, a gente nunca pode colocar o CID e nem dar diagnóstico. O relatório, a gente pode colocar uma possível hipótese que aquele paciente apresenta, porque essa hipótese diagnóstica, ela vai ajudar o médico, psiquiatra, e também o perito quando for questão de INSS. E quando for com crianças, a gente também só coloca hipótese, por exemplo, a paciente Maria apresenta possível hipótese de transtorno do neurodesenvolvimento. É algo muito mais amplo, mas pode ser que ela tenha alguma daquelas questões ali. A gente não pode fechar nenhum diagnóstico e nenhum prognóstico com relatório. Mais adiante eu explico para vocês quando que o psicólogo pode colocar em um documento o prognóstico do seu paciente. E esse daqui é o nosso grande quebra-cabeça. E hoje em dia, não só no SUS, mas também na clínica, vem muito essa questão de dúvida para nós. Porque eu também faço avaliação neuropsicológica. Então, às vezes, a pessoa chega para nós na clínica e diz assim: doutor, eu preciso de um laudo. Que tipo de laudo? Ah, um laudo. Mas tem dois tipos de laudo com o psicólogo. Tem o psicológico e o neuropsicológico. Então, quando que um psicólogo vai poder emitir um laudo psicológico? Ele é um laudo se a pessoa está em acompanhamento psiquiátrico, está em acompanhamento com um fonoaudiólogo, com um fisioterapeuta, e ela quer ter uma fundamentação legal da evolução dela para conseguir diagnosticar ou fechar tal conduta diagnosticada X. Então, a pessoa passa com um psicólogo também, com algumas avaliações, como o VISC, como HTP, por exemplo, e ali a gente vai conseguir verificar para aquela instituição da escola se aquela criança apresenta uma dificuldade de aprendizagem, se aquela criança necessita ter um tempo mais de aula, se a criança pode conseguir, com o recurso do jurídico, um tutor ou monitor para sala de aula. Então, o laudo psicológico, ele só vai acontecer com documentos que são entregues para nós, com aspectos das instituições de trabalho, em questões muito mais jurídicas e para avaliações formais. Então, eu já emiti alguns laudos psicológicos no SUS, também na clínica, e ambos eram muito mais do âmbito jurídico. Então, muitas questões, assim, no SUS que vinham para a gente eram de crianças em situação de acolhimento, em casa de abrigo, e ali sim, a gente fica com a criança 6, 8 meses em atendimento, e no final tem que emitir um relatório psicológico para a promotoria e para o jurídico. Quando vem a confirmação do jurídico, a gente tem que fazer um laudo psicológico. Aí quem assina é o psicólogo, o médico da BS e o psiquiatra do CAPS infantil. Então, é um recurso muito mais detalhado, muito mais preciso. Então, todos esses documentos, com exceção do atestado e da declaração, esses outros, eles têm que ter uma avaliação de referência técnica e científica. Então, para esses outros documentos que a gente está falando, tem que constar lá que você utilizou como base ou GIL de pesquisa, ou a Minaio, que você utilizou como base de dados o DSM-5, o TR, ou que você foi buscar algum artigo, alguma revista. Então, são documentos como se fosse um TCC, quase. Você tem que descrever cada trecho
embasando cientificamente com quem que você conseguiu ter aquela resposta fidedigna, porque é toda uma construção básica, do atestado até os laudos e parecer, de informação, o nome da pessoa que está avaliando, nome do paciente, qual que é a condução do documento, é para psicólogo, para o jurídico, para a escola. Daí, procedimento básico, foi feita uma avaliação de conduta, vinda da UBS ou vindo da prefeitura, para verificar tal hipótese e diagnosticar tal transtorno. Esse é o procedimento básico desses outros documentos. Aí vem a parte da análise dos documentos. Então, nessa análise, dependendo se for um laudo ou um relatório, que eles são muito mais laudo psicológico ou relatório psicológico, eles são muito mais discursivos, muito mais discorridos. Então, a gente vai colocar lá, foram realizados de 8 a 15 atendimentos, de tantos minutos, de um período de 6 a 8 meses, onde o paciente passou por anamnese, testes, observações, escalas, e conseguiu verificar se no decorrer de cada tempo tal evolução de conduta e comportamento. Então, a gente vai discorrendo, explicando como foi a evolução do paciente com tal teste, com tal escala, com tal observação, mas tudo mantendo a parte da ética e do sigilo. Ou seja, a gente só vai informar nesses documentos o que é necessário para conseguir, lá na conclusão final, conseguir fechar a resposta do documento que a gente recebe. E também um aspecto muito importante, até para o atestado, do atestado até o parecer psicológico e neuropsicológico, a única exceção é a declaração. Para os demais, a gente só pode emitir esses documentos com um documento vindo do profissional solicitante, com a assinatura dele e com a documentação correta. Então, já aconteceu de eu receber um documento de uma psicóloga, que ela enviou, de um PDF de um outro psicólogo, e quando eu fui verificar a clínica do psicólogo que veio, não tinha, a clínica não existia, o CRP não constava. Então, muitas vezes, quando a gente vai escutar o paciente, quando a gente vai tentar elaborar o documento que veio, que ele nos entregou, a primeira coisa que eu faço, eu peço para ele fazer uma cópia para mim na recepção, a recepção me envia uma cópia quando eu estou na clínica, quando eu estou no online, ele me envia em PDF. Então, vou verificar antes de eu começar o atendimento com aquele paciente. Eu vou verificar se aquele documento é real, se aquela pessoa existe mesmo, porque hoje existe muita fraude, gente, CRP, CNPJ, clínicas falsas. Então, antes de constituir qualquer documentação que exige muito tempo, leitura, supervisão, orientação clínica do psicólogo, a gente tem que compreender se aquele documento é real ou se é de uma pessoa que já faleceu. Então, no SUS tem muito essa situação, da pessoa conseguir uma documentação falsa para tentar o benefício de aposentadoria, de burnout, uma afastação por inaptidão, e a pessoa já faleceu, o nome é igual, só muda o endereço e o CPF, mas o nome é o mesmo. Então, a gente tem que estar atento a muitos detalhes quando a gente recebe a solicitação antes de fazer qualquer documento. Então, voltando aqui, a diferença do lado psicológico para o neuropsicológico são duas questões muito importantes. No laudo psicológico, a gente pode colocar o resultado da aplicação final do teste. Então, foram utilizados testes de atenção para conseguir verificar se a criança tinha algum transtorno do neurodesenvolvimento, constatado que essa hipótese está fora de cogitação. Então, o único laudo que vai constar o teste que foi aplicado, o tempo do teste, os subtestes utilizados, quanto tempo que durou cada atendimento, vai ser muito mais detalhado a fundo, é o laudo do neuropsicólogo. Então, para ser um neuropsicólogo, não é simplesmente você fazer um curso que não é conhecido pelo MEC. Neuropsicólogo, assim como psicólogo, ele tem um tempo de 2 a 4 anos de estudo por uma instituição validada pelo MEC, onde a gente estuda muitos testes, muitas aplicações. Então, hoje, eu, como neuropsicóloga, tenho como base os testes que eu aprendi na faculdade. Então, eu vi muito mais de testes na faculdade do que dentro da pós-graduação em neuropsicologia.
Mas como eu tive a parte da prática, do palpável, de poder ver o teste, aplicar nas crianças, aplicar nos adultos e nos idosos, na faculdade e no final da pós, então eu consegui ter esse percurso de conseguir compreender qual a escala que eu vou utilizar, qual a anamnese que é para aquele momento, qual o teste que está de acordo com o SATEPS também. Então, tem muitos testes que até maio estavam dentro do SATEPS. Hoje eu não estou mais validando. Então, por exemplo, o CAT não está mais validado, o HTP está validado, mas você vê com as alterações, o VAIS 3 está funcionando, o VISC 4 está funcionando, mas está para cair a modalidade, está para entrar o VISC 5. Então, assim, são muitas questões que vão diferenciando, porque cada teste tem uma finalidade, para atenção, memória, linguagem e funções executivas. Quando a gente fala de funções executivas, são até testes para verificar demência e AVC. Eu tive um caso de um paciente idoso, chegou na clínica, e o psiquiatra solicitou avaliação em conduta. Eu conversei com o médico, entrei em contato para verificar qual que seria a conduta que ele queria compreender. Aí ele mandou um relatório solicitando para verificar possível demência e possível Alzheimer. Aí eu compreendi qual seria o teste específico para aquela situação, porque as funções executivas, elas são muito amplas, a atenção também, memória e linguagem. Então, essa comunicação com o paciente, com o responsável do paciente, ou até com quem emitiu a solicitação pedindo um laudo, um relatório, um parecer, essa comunicação, ela tem que estar em todas as pontas e também sempre justificando por que a gente precisa ter aquela comunicação, para conseguir, às vezes, compreender, porque o paciente, ele é muito leigo, ele não vai conseguir colocar para nós, o meu psiquiatra me solicitou um laudo psicológico para conseguir ter um benefício pelo INSS. O paciente não vem com essa fala pronta para nós. Ele vai dizer, o meu psiquiatra deu esse documento aqui, posso para você psicólogo, e agora? Me ajuda. Então, cada psicólogo ir dedilhando a história, entrando em contato com os profissionais, para conseguir fazer um bom documento, científico, técnico, formal, e sempre validando onde a gente buscou de referência. E quanto tempo que durou cada atendimento com fração de laudo psicológico e laudo neuropsicológico. Parecer psicológico, pode ser que alguns de vocês tenham realizado ele no final da clínica psicológica, se vocês tiveram a parte de atender paciente com testes. Então, essa é uma questão muito mais para análises específicas e demandas também institucionais ou judiciais. Então, o único documento que ele vai ser só para 3 áreas específicas é o parecer. A gente vai emitir um parecer psicológico quando for demanda institucional, demanda judicial, ou para analisar a aplicação e o contexto de alguma testagem, ou dentro da clínica ou dentro da neuropsicologia. Então, o parecer, ele é muito mais baseado em uma conduta de cientificidade, responsabilidade e ética. Então, para realizar um parecer, pode ser que a gente demore um mês para conseguir emitir um parecer. Então, por isso que, às vezes, quando a gente recebe um documento do juiz, da promotoria ou do psiquiatra, eles solicitam para nós em 3 dias. Então, a gente devolve o documento explicando que, por ser um documento muito rebuscado, um documento muito institucionalmente, com parâmetros de ética e sigilo, demora até um mês para ficar pronto o parecer. Então, tem pacientes que, às vezes, ficam esperando um tempo maior, porque nem todo SUS tem um neuropsicólogo, nem todo psicólogo, às vezes, consegue fazer um parecer psicológico. Então, tem que ter conhecimento de cada um desses documentos, de quando que eu vou emitir, quando que eu posso emitir, para quem eu entrego, para quem eu não entrego. Sempre que a gente vai emitir um documento, a gente vai também colocar lá na nossa ata de compromissos com o paciente. Na data tal, o paciente solicitou na clínica um parecer psicológico. Foram designadas 2 sessões do paciente para emitir tal documento. Então, a gente também vai justificar o porquê, às vezes, o paciente não vai estar em atendimento conosco, porque naquele dia que nós estaremos com ele, nós estaríamos produzindo documento para entregar para ele.
Então, às vezes, a gente faz um atendimento a cada 15 dias para conseguir construir o documento e atender o paciente. Então, vai muito da flexibilidade também do psicólogo conseguir compreender com quanto tempo ele consegue emitir um parecer, um relatório, um laudo psicológico ou um laudo neuropsicológico. Então, são esses dois documentos últimos que eles demoram mais tempo para ficarem prontos. O parecer psicológico e o laudo neuropsicológico. Os dois laudos, na verdade, eles só vão ser entregues ao final de todas as avaliações. Então, o último profissional a entregar o laudo é o psicólogo. O psicólogo tem que receber o laudo vindo do psiquiatra, tem que receber o laudo vindo do fono, do físio e do INSS, para depois ele conseguir finalizar sua conduta no documento, conseguir finalizar e verificar se o paciente consta mesmo o que ele deduzia de hipótese para conseguir fechar um diagnóstico junto com o médico do paciente. Seja o paciente ele é criança, adulto ou idoso. E o parecer vai ser a mesma coisa. Uma questão muito importante é que todo documento a gente vai entregar para o paciente em um envelope, papel pardo, lacrado, com a nossa assinatura de um lado, com a rúbrica nossa, o carimbo e a data da entrega, e do outro lado o paciente vai assinar. Então, essa documentação tem que ser sempre bem resguardada. A gente nunca envia nenhum documento para o paciente em e-mail, nem por correio e nem por WhatsApp de qualquer outra pessoa. Muitas vezes eu acabo agendando com um paciente numa clínica de uma colega minha para entregar presencialmente os documentos, principalmente quando é laudo neuropsicológico ou quando é relatório para a criança levar na escola, que é o que os pais levam para ela. Então, eu prefiro muito mais imprimir, porque a gente tem que imprimir todo o documento. Na última página, a gente tem que colocar nossa rúbrica e assinatura, e em todas as vias tem que ter essa rúbrica. Então, não tem como PDF a gente colocar uma rúbrica qualquer, e nem começar a fazer assinaturas todas as vias com a assinatura do Gov também. Então, tem que ter a rúbrica do psicólogo, tem que ter o nosso carimbo, a data do dia, tudo muito bem formal, muito formalizado. Mas, e onde que eu encontro os reforços para me ajudar nessas situações? Então, lá no comecinho da apresentação, eu trouxe para vocês duas já indicativas. O Código de Ética e a Resolução número 06/2019. Então, esses reforços para o psicólogo, para o acadêmico, vocês vão encontrar toda essa base dentro do nosso Código de Ética do profissional de psicologia. Pode passar, Ingrid. Então, a nossa resolução de número 010/2005, ali dentro é a nossa fundamentação de base legal, de respaldo contra qualquer imprevisto e quanto a qualquer questão de processamento jurídico. Nós temos que entender que o Código de Ética e de Sigilo, ele é respaldado tanto para o psicólogo, quanto para aquele que está conosco, paciente ou responsável do paciente. Então, dentro do nosso código, nós temos lá em torno de mais de 15 artigos, quem já leu vai compreender que tem trechos em que o psicólogo não pode nem trocar assuntos da clínica com colegas, quando está com seus parceiros, a gente não pode comentar nada de trabalho. Então, tem todas algumas regras que o psicólogo tem que seguir, porque isso não é só uma ética para conosco, mas principalmente para com o colega do lado, com o nosso companheiro. Tem muitas pessoas que moram em cidade pequena, ou em cidade grande, conhece todo mundo, muitas vezes cidade pequena, a gente conhece todo mundo. Então, eu não posso sair na padaria e dizer, oi, José, então, lembra daquele paciente que eu conheci aqui na padaria? Então, senão a gente pode falar de qualquer paciente fora da clínica, fora do nosso espaço de trabalho, de conduta. Então, dentro dessa nossa resolução do nosso CFP, a gente tem 3 princípios fundamentais, que é o respeito à dignidade humana, a responsabilidade profissional e o principal de todos, o sigilo como base da relação terapêutica. Então, o quanto deve ser chato para as pessoas que moram em cidade pequena, que o psicólogo é da mesma cidade, aí vai uma pessoa na clínica e diz assim, cheguei na recepção e encontrei lá a Ingrid. Oi, Ingrid, então, eu vi tua mãe lá na clínica da doutora Maria, tá sabendo que ela estava fazendo terapia? Então, assim, aqui em Foz do Iguaçu, a gente tem muitas cidadezinhas pequenas ao redor.
Então, o que a gente costuma fazer? Quando o paciente é em cidade pequena, onde todos se conhecem, a gente tem um grupo de psicólogos online, no WhatsApp mesmo, e ali os psicólogos da cidade pequena colocam, ó, tenho tantos pacientes da minha cidade que precisam de psicólogo online. Quem tem disposição para atender paciente adolescente, paciente adulto. Então, a gente tem essa comunicação também com ética e sigilo. Mesma coisa quando vocês têm os estudos de caso de vocês, ou os relatos de caso. Ah, nem pela startup, eu sou psicanalista e supervisora de um grupo de alunas. Então, quando eu tenho a supervisão com as minhas alunas, nos sábados, eu já começo a primeira supervisão com um grupo novo. Toda apresentação de estudos de caso ou relatos de caso, a gente vai dizer ou a inicial do paciente, ou o nome fictício, a idade e o estado onde ele mora. Se é de fora do Brasil, fala, é paciente brasileiro, mas mora em tal país no exterior. Paciente com idade tal, apresenta tal conduta de ansiedade, no trabalho, em casa, tem questões de baixo humor, depressão, descuido do seu dia a dia. Então, até ao relatar o estudo de caso, dentro da supervisão, a gente tem que ter essa postura de ética e sigilo. Então, mas que eu sou supervisora das minhas alunas, eu não sei o nome completo do paciente delas, eu não sei onde que aquele paciente mora, qual que é o endereço, eu não tenho contato do telefone dele. Então, isso fica tudo a critério de cada paciente, de cada profissional, manter também essa conduta de manter os documentos atualizados e compreender que quando você está em uma supervisão, o seu paciente vai estar sendo falado em supervisão. Então, ele tem que saber que o que ele falar ali pode ser que alguma dúvida a psicóloga dele leve para perguntar para a supervisora dele. Então, toda essa comunicação entre psicólogo, paciente e responsável, ela tem que existir da forma mais clara possível, mas também com sigilo e com respeito terapêutico. Então, aqui, o sigilo é um dever ético do psicólogo, né, que eu já falei que o sigilo protege tanto o paciente, o processo terapêutico e também a própria relação clínica. E a documentação e amparo legal, elas são produções que elas têm todo esse embasamento que a gente já falou antes. Então, o documento psicológico e o neuropsicológico também, eles não são apenas um registro feito, eles são a proteção profissional e institucional. Uma questão muito importante, nós temos que segurar, quem é psicólogo clínico formado, atendeu o paciente, você emitiu lá uma declaração, um atestado, um parecer, o paciente ficou comigo 2 meses, não voltou nunca mais. Eu tenho que manter esses documentos tanto no PDF quanto na clínica presencial por 5 anos comigo, guardado, impresso em uma maleta ou uma pasta só daquele paciente. Venceu 5 anos, a gente leva para o CRP da cidade da gente, de cada local, cada estado, e entrega para eles queimar o documento, incinerar. Então, eu já atendi muitos pacientes que ficaram comigo 1 mês, 15 dias, que eu segurei, eu ainda estou 4 anos como formada, então ainda não fechou 5 anos de formada, mas quando fechar os 5 anos de formada, esses documentos que eu recebi até hoje, eu tenho que levar no CRP aqui de Foz do Iguaçu, da subsede, dentro de uma caixa, lacrada, escrita em cima a documentação de pacientes há mais de 5 anos. Entrego para eles, eles ensinaram numa sala que tem ali dentro, depois eu saio e sei que está tudo certo e bem guardado, porque não é simplesmente, eu estou em estágio na faculdade e eu tenho lá minha pastinha com o meu paciente. Quem está na faculdade ainda, tenha 2 pastas, tem a sua pasta com as cópias do documento do paciente, com seus relatos e condutas de cada sessão, e tem também a pasta que é da clínica. Então, a pasta da clínica, todo mundo vai ter acesso. Ali todo mundo vai poder ler o que você escreveu, o que você deixou escrever. Então, na pasta que fica na clínica ou da faculdade, ou da própria profissão, nossa clínica de profissão de atuação, ali a gente registra o mínimo de informações possível. A gente não vai detalhar que o paciente mora no ano tal, que o paciente chegou na sessão depressivo, chorou, se brigou com mulher, que largou o emprego, que foi beber, que foi viciado no TikTok. Não, a gente não coloca nenhuma informação detalhada no documento que vai ficar nem na clínica da psicologia,
e nem na nossa clínica de trabalho. Essa parte detalhada fica sempre conosco, porque essa é uma questão que se algum dia o paciente chegar e dizer assim, então, psicóloga Gabriela, lembro lá que no dia 15 de maio de 2024, passei com você e eu te coloquei que eu estava me sentindo assim, assim, assado. Então, consegue confirmar para mim que meu patrão está me cobrando desse dia? Aí eu tenho todo esse documento guardado, vou lá, verifico, no dia 15 de maio de 2024, o paciente João da Silva compareceu ao atendimento, eu verifico o que eu posso informar daquele documento para o paciente, se eu posso fazer uma declaração justificando que o paciente esteve naquele dia, que ele assinou a lista de presença de comparecimento na clínica, ou no online também, no online eu tenho com os pacientes uma nota de comparecimento. Então, o paciente compareceu comigo na clínica online, ele vai dar um ok no sistema do aplicativo do Cuida-te, eu recebo essa notificação no meu e-mail. Então, essa notificação, eu faço print dela, anexo na pasta do paciente, e assim eu vou colocando na sequência, do mês de maio, junho, julho, para conseguir ter esse acompanhamento do paciente também no online. Porque no online, muitas vezes a gente pensa, é online, não vai precisar nunca de um documento. Muitas vezes precisa de uma declaração, de um atestado, para justificar o porquê que tal dia o paciente chegou mais tarde no trabalho, não perdeu o ônibus, não ficou doente, mas ele estava em terapia. É o horário que ele teve um surto, foi o horário que ele teve uma crise de ansiedade. Então, são questões muito importantes que nos respaldam de um compromisso com ética e com sigilo, porque essa burocracia, ela faz parte de todas as profissões. Mas nós, como psicólogos, temos que estar atentos e cientes que tudo que o paciente nos fala é vedado e mantido em sigilo. E tem duas situações muito importantes, que eu fui aprender na prática mesmo, que o psicólogo pode quebrar o sigilo com qualquer paciente, seja criança até o idoso. Quando o paciente colocar a sua vida em risco, o sigilo ele é quebrado na hora, a gente fala para o paciente, fala para o responsável, ou quando vier com uma demanda jurídica, alguma situação que o paciente vai responder por uma prisão, por um furto, por um roubo, que a gente recebe a declaração do Ministério Público. Então, são nesses dois momentos que o psicólogo ele quebra o seu sigilo com o paciente. Na questão de quebra de sigilo, questão do jurídico, que acontece muito, mais regiões metropolitanas, o psicólogo nunca vai falar tudo o que aconteceu para o juiz. Nós vamos ser pressionados. Eu já tive uma audiência com um paciente do SUS, uma criança, que estava em situação de acolhimento, e eu recebi uma documentação do psicólogo e da promotora do TJ de Curitiba. E eu tive que estar nessa presença dessa audiência no modo online, em Cascavel, em uma das sedes do CRP, e o que a juíza ia me perguntando, eu ia respondendo somente o que era necessário. Não, mas você tem que nos contar tudo. Não, eu tenho um CFP, eu tenho uma resolução que me rege, e eu só vou colocar para o veredito o que for perguntado e o que eu puder relatar. Aqui eu não posso aqui eu não posso relatar todos os fatos acontecidos com a minha paciente em atendimento psicológico. Apenas quem tem contato de tudo que aconteceu da quebra de sigilo são os responsáveis por ela da sede legal da casa de acolhimento. Então, até quando a gente passa por alguma situação de responder com um ato jurídico, de responder por alguma questão com assistente social, de ter que ir lá no CRAS, no CREAS, para conseguir ajudar um paciente em alguma documentação, a gente nunca pode abrir o jogo e falar todas as clarezas, tudo. Ah, mas tem que falar tudo para a gente, foi quebra de sigilo. Mas ainda tem um sigilo. O sigilo não foi quebrado 100%. O paciente ainda tem que ter uma confiança na gente, para ele conseguir entender que ele pode voltar para o atendimento, depois de algum momento. Então, a gente tem que ter esse respaldo e essa atenção muito importante, que a quebra de sigilo, ela é muito específica. Então, assim, o SUS é uma caixinha de surpresas. Eu tive que fazer a quebra de sigilo de 3 pacientes, 2 do infanto juvenil e uma de adulto, onde os pacientes na minha frente, em atendimento, estavam em crise de ação suicida, e eles tinham tudo organizado, já há mais de um mês. Então, foi nesse momento que eu sentei com eles, chamei os responsáveis das crianças, do adulto, chamei o SAMU, chamei a mãe do paciente adulto, para estar presente ali com nós. Quando ela chegou, eu quebrei o sigilo, expliquei que o paciente estava com 20 e poucos anos, estava com situação de risco de vida para ele e para terceiros,
expliquei, detalhei tudo que ele estava já relatando no último mês. Então, são nesses momentos específicos que a gente tem que quebrar o sigilo. É constrangedor, é frustrante, é uma ansiedade que não tem como explicar. O paciente fica um mês sem na sessão com a gente, e o psiquiatra cobra da gente. O paciente vai tentar vincular com a gente de novo, 2 ou 6 meses depois. Quando ele percebe que o que ele fez foi errado, quando ele percebe que sim, que ele colocou a vida dele em risco, quando ele lembra que lá no primeiro atendimento com ele, a gente fez um contrato terapêutico, que ele verbalizou e assinou um documento, que o pai assinou junto às vezes, colocando que sim, que isso seria quebrado o sigilo em questão de risco de vida. Pode passar, Ingrid, a gente já está acabando, pessoal. Então, já finalizando aqui, a ética e a documentação clínica, elas não são apenas exigências formais. Elas sustentam a prática clínica, orientam decisões e garantem segurança ao profissional e à paciente. Gratidão pela participação, pessoal. Eu deixo aqui para vocês os meus contatos, para quem desejar conversar comigo, tenho WhatsApp, tenho Instagram, QR Code. Gratidão por tudo. Agora ficamos abertos às dúvidas, perguntas. Diga, Patrick. Boa noite, tudo bem? Tá conseguindo ouvir? Sim. Esse ponto final que você trouxe aí, me gerou uma curiosidade, se não rola de acontecer um distanciamento do paciente com o psicólogo, talvez ali, né, dessa quebra de sigilo, talvez uma desconfiança por parte do paciente e talvez sugere um distanciamento entre o paciente e o psicólogo. Rola disso acontecer? Sim, acontece esse distanciamento porque o paciente ele fica desconfiado. Mas quando a gente senta com o paciente depois dessa quebra de sigilo, a gente explica, lembra que lá no primeiro atendimento contigo, a gente fez um contrato terapêutico, que só seria quebrado o sigilo por questões X e Y específica. Quando é criança, ele não sabe, ele não lembra, mas o pai lembra. Então, o pai explica para ele, para a criança, ó, teve um dia que a gente fez um segredo com a psicóloga, lembra? Ah, aquele dia do segredo, Então, quando essa situação tive que quebrar o sigilo foi com um paciente de 8 anos, a outra tinha 14 e a outra tinha 26 ou 28. Então, o adolescente tinha noção, a criança tinha noção também, a mãe também tinha. O adolescente já se afastou de mim 2 meses, mas depois a mãe retornou para o atendimento